Boa noite, irmãos e irmãs. Olhe bem, o tema da nossa reflexão hoje é os bastidores da reforma, mas não é reforma protestante não, tá? Não vamos falar aqui sobre história, não se preocupem que não é isso, tá bom? Não é reforma protestante não, é aquela reforma que você já deve ter feito um dia na sua casa. Já passou por uma reforma em casa, a gente está fazendo uma lá em casa, irmãos. Resolvemos trocar o piso. A gente passa um tempo juntando dinheiro para fazer isso. E é bênção, né? Porque Deus dá condições da gente fazer. Mas assim, quando a gente resolve dormir em casa durante a reforma, assim também é um negócio meio complicado. E eu e a Kelly, a gente está nessa aí, viu, irmãos? Coisa simples, né? O mestre de obras disse assim: 2 semanas e a gente termina. Por experiências anteriores com o mesmo profissional, eu pensei que seria um pouco menos, viu, irmãos? Mas está demorando mais do que eu achava. Inclusive, antes da reforma, estava conversando com o meu irmão ali, Daniel Sátiro, e a Thaís, a esposa dele, e ele disse assim, eu falei, vão ser 2 semanas, ele disse, não, vão ser 3, eu falei, rapaz, é assim, já está falando desse jeito. Ele disse, não, bote para 1 mês, ainda falou para botar para 1 mês mais, viu, Daniel? A Kelly disse que no final você falou que eram 2 meses ainda. Eu falei, rapaz, e o pior é que ele está sendo um boca de profeta, viu, irmãos? Calma, boca de profeta, porque está acontecendo, está indo um pouquinho mais. E muitas vezes nessas questões de reforma, irmãos, a gente acha que tudo é simples, né? Desde a contratação ali do profissional, a gente pensa, imagina como é que vão ficar as coisas, e a gente planeja da melhor forma, mas a teoria é uma coisa, né, irmãos? E na prática é outra história aí. E em muitas situações, irmãos e irmãs, na nossa vida cristã, a gente pode comparar a nossa vida com uma grande reforma. Assim como nas reformas que a gente faz nas nossas casas, irmãos, onde a gente contrata aquele pessoal lá, né, mestre de obra, pedreiros, para restaurar, renovar, melhorar o ambiente que a gente vive, Deus também muitas vezes vai nos chamar para um processo de renovação interior. É uma reforma que vai muito além, irmãos, de mudanças externas que a gente pode ver quando alguém chega na casa da gente. Muito mais que isso. Mas são mudanças em estruturas profundas nas nossas vidas, irmãos, no nosso ser. E a Bíblia ela vai falar sobre nova criatura, sobre ser nova criatura em Cristo. E esse conceito, irmãos, nos leva justamente a essa reforma espiritual. É essa alegoria que eu gostaria de fazer aqui, onde velhas estruturas que representam muitas vezes a nossa vida passada, aquilo que a gente persistia em fazer em nossas vidas, elas vão ser transformadas. E aí a gente percebe que a gente precisa sempre de renovação. E o texto base é justamente o texto que vai se referir a essa expressão nova criatura. Um texto bastante conhecido, apenas um verso. Você pode abrir aí, vai ser projetado. Você que está em casa também vai poder acompanhar. Que é 2 Coríntios 5,17. Um texto extremamente conhecido, quando Paulo escreve a igreja lá de Coríntios. E, irmãos, é um texto que ele é uma referência muito grande para aqueles que se convertem, para aqueles que aceitam a Cristo, mas deve ser também para nós, aqueles que já estão na caminhada cristã há algum tempo. Vamos ler? 2 Coríntios 5,17. Diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Irmãos, esse verso ele está inserido assim num contexto de um dos temas principais, centrais da carta de Paulo aos Coríntios, que é o tema da reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. E nesse capítulo 5, Paulo, quando ele fala sobre reconciliação, ele fala sobre também a nova identidade que o cristão vai receber em Cristo. E ele enfatiza que por meio da morte, por meio da ressurreição de Jesus, os crentes vão ser reconciliados com Deus. E eles não vão ser mais inimigos, mas serão filhos amados. Isso é belíssimo. É uma figura belíssima que a gente vê na Bíblia. E Paulo também fala, irmão, sobre... E aí precisamos ficar atentos, porque ele fala sobre o ministério, o seu ministério de reconciliação, como embaixadores de Cristo, estendendo até nós, irmãos.
como que essa nova identidade, ela deve levar a uma mudança radical na vida do cristão. Precisa ser radical. E Paulo ele usa esse versículo para ilustrar que essa experiência em Cristo vai resultar nessa transformação extremamente radical. Então, quando alguém, irmãos, é reconciliado com Deus, a sua vida é completamente renovada, não tem como ser de outra forma. Por isso, uma primeira verdade para hoje à noite: o processo de renovação é necessário, irmãos. É necessário. Ao longo dos anos, se a gente for fazer uma obra nas nossas casas aí, né, se a gente for imaginar aquela ilustração do início, se a gente for imaginar, na verdade, que a nossa vida é uma casa, ela vai sofrer danos, rachaduras, dificuldades, infiltrações, o desgaste lá de materiais, o que quer que seja. Na nossa vida espiritual é o mesmo. O pecado, as escolhas erradas, as situações difíceis que nós passamos todos os dias. Essas coisas deixam marcas, irmãos, em nós. Vão deixando marcas e marcas e marcas, e a gente sabe que a sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade que a gente leva muita carga das coisas. Por isso temos visto muitas pessoas sofrendo com esses problemas emocionais. E a gente canta, né, aquela música, somos casa de Deus, moradia do Pai. E toda vez quando eu estou preparando, irmãos, eu falo, na hora eu vou cantar, mas eu não vou me arriscar nunca, porque vai virar piada lá na equipe de ministério. Então não vou fazer isso, viu? Vocês não gravarem e mandarem para mim. Mas a gente canta, somos casa de Deus, a moradia do Pai, somos um no Senhor, somos povo de Deus. A expressão somos casa de Deus, irmãos, morada de Pai, significa que os cristãos são um templo do Espírito Santo, como nós sabemos que é onde Deus habita. É uma ideia lá de 1 Coríntios 6,19. Paulo vai falar isso. Então, nesse sentido, irmãos, temos que fazer reformas em nossas vidas. Precisamos, irmãos, fazermos reformas em nossas vidas. Nesse aspecto espiritual, irmãos, eu comecei a imaginar o seguinte. Comecei a imaginar a obra de Deus em nós. O trabalho que a gente dá ao nosso Deus, muitas vezes, que a gente dá muito trabalho a Deus. E a paciência dele colocando, sabe, vamos fazer uma ilustração aqui, cada tijolo ali, ó, esticando o prumo, fazendo ali a massa, preparando para que a gente possa crescer, irmãos. E a obra muitas vezes é demorada mesmo. Mas sabe por que muitas vezes é demorada, irmãos? Porque o nosso Senhor, quando Ele faz algo, Ele capricha em tudo que Ele faz. A reforma é um processo, irmãos. A reforma é um processo. E nunca vai ser no tempo que queremos. Nunca. É sempre no tempo de quem está à frente. A gente não tem controle sobre essas coisas. Os contratempos, eles vão acontecer. E às vezes, falando mais uma vez de uma reforma em casa, a gente fica, por que eu inventei de fazer isso? Eu já pensei isso, viu, irmãos, esse mês agora. Falei, por que, Kelly, que a gente foi inventar de fazer isso agora? Correria, tanta coisa, por que a gente vai fazer isso? Nem devia ter começado isso. A gente tem esses sentimentos, irmãos, e na nossa vida espiritual é assim também. A gente muitas vezes, nesse processo, a gente fala, por que eu inventei de ir para a igreja? Por que eu inventei de ser cristão? Mas escute bem, na nossa vida espiritual a gente pode até ter esse sentimento. Mas eu vou lhe dizer algo. Quando decidimos renovar, o mestre dessa obra é Deus. O único, irmãos, o único que tem o poder de transformar as áreas da nossa vida que estão deterioradas. O único é Deus que vai fazer isso conosco. Nós somos casa de Deus, edifício de Deus, e Ele é quem? O arquiteto maior, o construtor. Tudo evolui, tudo cresce, e a gente vai acompanhando esse crescimento, irmãos, de força em força, com fé em fé. Esse texto, o texto que lemos, o texto base, Paulo vai falar lá na parte A, se alguém está em Cristo é nova criatura. Se alguém está em Cristo, perdão, ela é nova criatura. E essa é a obra que Deus realiza em nós, irmãos. Ele começa por destronar, sabe? É destronar mesmo, essa é a palavra. Ele nos tira do trono que a gente tem, muitas vezes a gente mesmo quer estar nesse trono. E tira as velhas estruturas de pecado que a gente tem. Tira o nosso egoísmo, algo que não é compatível com o cristianismo. E Ele vai substituir por bases de amor, de verdade e de santidade, irmãos. E a gente tem aqui esse versículo citadíssimo. E ele é um versículo muito citado, com muita razão, irmãos. Porque ele fala justamente sobre essa transformação moral. E com a transformação também, irmãos, metafísica, sabe, irmãos? Nesse sentido mesmo da palavra. Porque é segundo a imagem de Cristo, consegue entender?
nova criatura, segundo a imagem de Cristo. Esse é um tema central de Paulo. E tem muitos versículos, irmãos, que nos ensinam sobre isso, quando a gente vai olhar para esse texto. Como, por exemplo, 2 Coríntios, ainda no mesmo capítulo, no mesmo livro, e dois capítulos anteriores, capítulo 3, verso 18, ele vai dizer: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. A capacidade, irmãos e irmãs, de vermos a nós mesmos e os nossos semelhantes, como também o próprio Cristo, de conformidade, sabe, irmãos, caminhando junto com uma correta perspectiva espiritual. Isso tudo vai derivar e vai vir realmente da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí a gente percebe, irmãos, o quão grandioso Cristo é. É nessa hora que a gente percebe isso, irmãos. Então, seja qual for a reforma, irmãos, que você passe, esteja passando, você já passou, maior do que qualquer estrutura que você conheça do mundo. Sabe aquelas lá que a gente vê em Dubai, aquelas estruturas que você fala: meu irmão, como é que o cara fez aquilo? Pronto, maior do que tudo isso, Jesus Cristo pode fazer na minha e na sua vida, seja qual for. Portanto, irmão, se estiver precisando de uma reforma espiritual e radical em sua vida, saiba que Jesus Cristo pode fazer qualquer mudança que você precise, mas é Ele quem vai fazer. Quando a gente atende alguém, sabe, algumas pessoas no gabinete, no meu caso, é a juventude, em sua maioria, e quando muitas vezes as pessoas entram lá, a gente tem coisas práticas para dizer do dia a dia. Sim, a gente tem experiência, a gente tem algumas coisas que a gente estudou, que a gente leu, mas sabe, irmãos, a primeira coisa que temos que falar nesses momentos é justamente que Jesus Cristo está à frente de qualquer situação. É que é Ele quem realmente vai fazer reformas nas nossas vidas. O John Stott diz: a conversão é uma mudança radical, não é apenas uma melhoria moral ou uma mudança de comportamento, mas é uma transformação da alma, uma nova criação em Cristo. Esse é o começo da nossa reforma espiritual, irmãos. Mas, falando ainda das reformas nas nossas casas, a gente pensa: não vai acabar não, é? Eu já estava assim essa semana. Não acaba mais não, é? Meu amigo, não é possível não. Aí vem aquele amigo com a melhor das intenções, né? E aí, já acabou a reforma, quando é que eu vou lá ver? Sempre tem esse, né? Sendo que enquanto isso, você lá, não, está tudo em paz, né? Você é cristão, você vai falar: não, você não vai reclamar, né? Tem coisa pior na vida, lógico, você não vai reclamar. Mas enquanto isso, faltou o material, o pedreiro adoece. Teve uma chuva semana passada, que o pedreiro até mandou o vídeo para dizer que o carro estava boiando, senão não ia acreditar. Aí ele mandou, de verdade. Aí falta o revestimento, aí você pede para comprar, aí ele mede, quando você pensa que já terminou, ele falou: faltou o piso ainda. Eu falei: mas rapaz, você não mediu? Ele disse: a gente mediu errado. Eu falei: a gente? Eu não entendo disso não, amigo. Você que tem que me dizer. Acontece de tudo, irmãos. Então, olha, deixa eu te dizer, toda reforma, sabe o que ela precisa? Precisa do exame, a necessidade do exame. Essa é a primeira etapa da reforma. É bom você examinar, irmãos, antes de você fazer uma reforma. Porque no meu caso, que não entendo muito dessas coisas, aí eu recorro ao meu pai, que está ali, recorro a um amigo que entende mais. Mas é importante você entender um pouco, você examinar um pouco. Porque, olha, não tem jeito, até o próprio pedreiro, ele precisa examinar tudo antes. Ele vai olhar a fundação, fundações, as paredes, o que quer que seja. Ele vai olhar. Sabe que, da melhor forma, irmãos, Deus examina o coração e a vida de cada um de nós. Olha que interessante. E Ele conhece as áreas que precisam de reforma. Talvez a nossa relação com Ele, a obediência à palavra de Deus, as suas atitudes, as minhas atitudes diárias. Ele nos examina. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Sabe por que esse versículo vem à tona aqui agora, irmãos e irmãs? Porque Deus não força a entrada. Ele não força a entrada, mas Ele está pronto para iniciar a reforma, se nós permitirmos. Se nós permitirmos. O Bonhoeffer afirma: quando Cristo chama alguém, Ele o chama para vir e morrer. Então deixa eu lhe dizer, a verdadeira reforma espiritual,
Exige que deixemos de viver como sempre vivemos e nos entreguemos à obra de Deus, por mais dolorosa que seja. E muitas vezes, irmãos, nós não queremos reformas, porque elas vão ter perrengues, como a gente fala aqui no Nordeste, sabe? Aí você dorme ali na sala, todo dia o cara tem que fazer uma faxina para poder dormir. Não é das melhores coisas, viu, irmãos? Não é das melhores coisas. Inclusive, eu me lembro quando a gente fez uma reforma da primeira vez, num outro apartamento que moramos, no início do nosso casamento, a gente estava dormindo lá no meio da obra, e a gente encostou o colchão assim porque foi logo no início, estávamos até sem cama, então vamos encostar o colchão aqui na parede. E aí os pedreiros, eles deixam quando saem aquelas roupas assim, né, penduradas, e ficam bem duras assim. E aí no meio da noite, caiu no rosto da Kelly. Eu até disse a ela, eu vou contar essa história lá. Ela, conta, rapaz, pode contar. Meus irmãos, não é fácil não. Não é fácil não, mas deixa eu te dizer uma coisa, sabe, não é fácil, mas todo mundo precisa de uma reforma, irmãos, e uma reforma interior, uma mudança profunda, por mais que não seja fácil. Onde foi que disse que seria fácil? Onde foi que disse? Depois que a gente se examina, a gente percebe que a gente precisa da reforma, irmãos, a gente precisa começá-la. Não adianta perceber e não começar. Sabe aquela história, o que é que eu faço para ler a Bíblia? Eu estava até dizendo para os jovens e adolescentes esses dias, pega a Bíblia e vá ler. Não tem outra coisa a ser feita não. Como em qualquer reforma, irmãos, a mudança exterior vai refletir algo que acontece no interior. Não tem como. Porque após, por exemplo, o pedreiro ter renovado a estrutura da casa, ele vai pintar, decorar e coloca os acabamentos de forma semelhante. Quando Deus começa a reforma em nosso coração, Ele vai transformando tudo, irmãos, mas de dentro para fora, restaurando a imagem e a semelhança de Cristo. Olha só, a expressão do verbo base que a gente leu, se alguém está em Cristo. Aí, irmãos, quando você pega essa expressão aqui, em Cristo, falei do verbo, não é do verso, perdão. Quando ele pega a expressão em Cristo, trata-se de uma frase paulina, irmãos, que vai expressar o quê? A nossa relação realmente mística, do que a gente vive com Cristo. A nossa relação direta, espiritual com Cristo. Ou seja, é aquela união espiritual, é a união íntima que você tem com Cristo e os seus seguidores. Há uma comunhão, irmãos, do nosso ser com Cristo. Uma comunhão verdadeira. E é através dessa comunhão que vai se processar, irmãos, a transformação do nosso ser. E o texto que a gente tem estudado aqui aos domingos, o texto base, que é Romanos, o capítulo 12 de Romanos, lá no verso 2, ele vai falar, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Sabe por quê, irmãos? Porque a reforma começa no interior, com a transformação mental e espiritual. A nossa mente, irmãos, precisa ser renovada para que a gente possa viver de acordo com os planos de Deus. Muitas vezes a capa nem demonstra, né, irmãos? Mas o interior, ele precisa estar de acordo com o que Deus quer para a gente. E aqui vale uma observação, irmãos, porque a vida cristã, ela não consiste numa mera fé, em um credo. Não é isso, irmãos. Não é dogma. Sabe? Não é ritual apenas. Não é isso. Vem da relação com o nosso Senhor, íntima, de verdade, todos os dias buscando ao nosso Senhor. É nessa reforma que você precisa, meus irmãos, é essa reforma que nós precisamos fazer em nossas vidas. E Deus conhece o nosso interior. Quem não conhece o interior um dos outros somos nós. Isso aí nós não conhecemos, um dos outros. A gente pode ver os frutos, lógico, sim. Pessoas servem de exemplo para a gente através dos frutos, mas o interior, só o Senhor conhece. Numa reforma, irmãos, muitas vezes a gente analisa por fora, sabe? Você analisa aquilo por fora, e aí quando começa a reforma, e agora eu estou falando da reforma, mais uma vez, a reforma assim, que a gente faz em casa, sabe? Em qualquer canto que a gente esteja. Às vezes a gente olha aquilo ali, está lindo, mas às vezes não é bem como a gente acha. A gente pensa, vai ser aqui o reparo. Mas quando a gente começa a quebrar ali, a gente vê que o negócio é mais pesado. Tem uma infiltração, né? Tem uns probleminhas lá que a gente não sabia que tinha.
Aí eu me lembrei de uma história, até disse a Laila ali, antes de passar. Eu falei, Laila, vou contar uma história ali. A gente trabalhava junto, Robson, Laila, eu, Joel, a Amanda, e a gente estava num coworking aí. E ia colocar uma placa lá, uma logomarca, e aí o Robson perguntou, pode colocar? E o dono do coworking disse, pode, é seguro, tal, não tem nada. Estávamos lá todos na sala, quando ele furou, irmãos, o primeiro furo deu certo. Quando foi o segundo furo, meus irmãos, parecia uma bica assim de água, saindo, de verdade. Olha, eu não vou nem contar o desespero. Ficaram dois lá em cima, me lembro que ficou um na escada, a Amanda já está rindo ali, porque a Laila ficava lá embaixo, e pega e leva as coisas da gente, e tira os móveis, e o dono do local não chegava. Você vê os irmãos em Cristo juntos passando pelos perrengues. Meus irmãos, tem coisas que a gente não sabe como vai ser, mas sabe por quê? Porque muitas vezes, irmãos, a gente não olha para o interior, a gente não olha para o outro lado, a gente não olha para o que é de verdade no processo, a gente nem conhece o que está no interior. E aí eu trouxe um vídeo bem humorado, porque não tem como eu vir aqui não passar um vídeo de uma série, né? Mas essa é bem conhecida, isso aí os irmãos devem ter assistido. Pode botar aí, pode rodar aí esse vídeo aí. Olha, irmãos, vou dizer uma coisa, é engraçado, mas às vezes eu acho que a gente é desse jeitinho aí. Nós somos assim, sabe, irmãos? A gente não olha o interior, a gente não olha o outro lado. Quando a gente leva a nossa vida cristã, vai levando a vida cristã, serviço na casa do Senhor, como se a gente não precisasse se autoexaminar. Estou na igreja, eu me batizei, estou aqui há tanto tempo, para que é que eu vou me autoexaminar? Para que é que eu vou olhar para dentro de mim? Eu nasci e fui criado na igreja, para que é que eu vou precisar fazer isso? Às vezes a gente gosta até de examinar o outro, né? O outro a gente gosta, o do lado a gente gosta, mas e a gente mesmo? A gente nem olha muitas vezes para o nosso exterior, irmãos. Muitas vezes a gente não olha. E quando a gente é desafiado a fazermos reformas nas nossas vidas, a gente é forçado, irmãos, a olhar para o interior e ver muitas vezes algumas infiltrações, algumas coisas que estão quebradas lá e a gente nem imaginava. Deixa eu te dizer uma coisa, atenção, a gente não pode cair na armadilha, irmãos, de acharmos que a gente não precisa de uma reforma nas nossas vidas, uma reforma diária. Deixa eu te dizer algo. Deus quer tratar você individualmente, a mim, cada um de nós, individualmente, para depois ir para o coletivo. Nosso Senhor quer fazer isso. E Ele vem pessoalmente, sabe, irmãos? Ele vem pessoalmente, individualmente, e Ele aplica em nós a sua palavra, o seu alimento, o seu medicamento, porque Deus não é só o construtor dos construtores, Ele é o médico dos médicos. Qualquer coisa que você imaginar. Ele, portanto, irmão, sabe da carência que a gente tem. É Ele quem cura as suas enfermidades, as nossas enfermidades. É Ele que ameniza a nossa dor. Teve essa experiência já? É Deus que ameniza a nossa dor. Ele é o construtor das nossas reformas, que com todo amor cuida de nossa casa e faz a reforma que é necessária nas nossas vidas, irmãos. E eu vi um texto de um autor desconhecido, que ele fala assim, ao cego ele dá visão, ao doente ele cura, ao paralítico ele dá a capacidade de locomoção, ao preso ele dá liberdade, ao ladrão ele concede uma nova perspectiva de vida, ao mudo ele dá a voz e comunicação, ao endemoniado ele limpa e prepara para uma nova vida, ao pecador ele dá a salvação, libertação espiritual e uma vida de vitória. Nada o impede de agir em favor de todos que a Ele se achegam, aqueles que procuram fazer uma reforma. E quando a gente pega aqui a expressão, irmãos, nova criatura, a verdadeira conversão, irmãos, e a verdadeira regeneração são encaradas aqui como uma espécie realmente de nova criação, mediante, irmãos, a instrumentalidade divina de Deus, mediante a nossa relação com Deus, tal qual, irmãos, aconteceu no advento da criação, que precisou de uma intervenção divina. Inclusive as traduções aqui variam muitas vezes entre nova criatura, nova criação, e o termo grego ktisis, que é traduzido por criatura, tem vários usos no Novo Testamento, irmãos, mas dois deles, por exemplo, aqui para a gente, vão ajudar para a nossa compreensão. Primeiro, nova criatura, nova criação, pode ser o ato de criar. Lá Romanos 1:20,
vai dizer: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. E também, irmãos, como a súmula das coisas criadas. Primeiro, o ato de criar. Segundo, a súmula das coisas criadas. Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. E Marcos 13,19. Porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Então o mesmo termo original se refere, irmãos, a algo que também é uma nova criação. Sabe o que isso quer dizer? Que essa nova criação, irmãos, tem uma profundidade muito grande, que vai consistir, irmãos, na formação da natureza essencial de Cristo no ser de cada um de nós, de tal modo, irmãos, que cada um de nós vai participar da natureza de Cristo. E isso, irmãos, é maravilhoso, é uma responsabilidade grande, mas participar da verdadeira natureza de Cristo, porque Deus não quer simplesmente mudar nossas atitudes externas, irmãos, Ele quer mudar a nossa natureza, é isso que Deus quer. E essa transformação, irmãos, acima que a gente falou, qual é o objetivo dessa transformação? Sabe qual é? O objetivo é tornar a gente mais semelhante a Cristo. É isso. E por isso que eu tenho algo a te dizer. Quando você faz essa reforma, a manutenção é muito importante, porque agora chegou o tempo da manutenção. Começamos a reforma, estamos caminhando. A gente não pode parar, irmãos. Não podemos parar. Não podemos. Após a reforma, precisamos da manutenção nas nossas casas, quando fazemos qualquer obra, qualquer reforma. E isso também acontece na nossa vida cristã. Aí a pessoa pergunta: e aí? Quando é que vai ficar pronta essa casa espiritual aí? Vai ficar pronta quando? Irmãos, dentro desse contexto, a ferramenta é a palavra do Senhor. Sabe? Quando você fala assim, o martelo, o prumo, sabe? Moldando cada um de nós. O que vai nos ajudar é a palavra do nosso Senhor. E quando ele fala assim, em Cristo, como a gente viu agora há pouco, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Sabe, irmãos, a gente ainda não pode dizer que perfeitamente, no nosso dia a dia como ser humano, por pecadores que somos, esse em nós vai se configurar perfeitamente em nós. Mas à medida, irmãos, que a gente progredir na vida cristã, e que nós fizermos reformas em nossas vidas, pode ter certeza, irmãos, que no dia que o Senhor Jesus voltar, aí sim, vai haver uma concordância perfeita entre essas duas expressões, em Cristo e em nós. Tenho certeza disso. E sabe por que a gente não pode parar, irmãos? Agora é o grande plot twist da pregação, para quem gosta da virada. A reforma da sua casa, da minha casa, ela é para o nosso benefício. Estou fazendo para eu ficar mais confortável em casa, tá? Não tem outro motivo não. Você até às vezes recebe pessoas na sua casa, mas é para você ficar confortável na sua casa. Mas deixa eu te dizer, na sua vida, a reforma da sua vida terá uma proporção diferente, porque ela vai alcançar outras vidas. Ela não é para o seu conforto, não é para o meu conforto. Ela é para alcançar vidas. É por isso que o cristianismo, irmãos, é diferente de tudo. Esse cristianismo que a gente vive, que nos faz vir à casa do Senhor, num dia de semana, no trabalho, ao nosso culto de oração, para glorificar o nosso Deus, irmãos, é porque precisamos alcançar outras vidas. A reforma espiritual vai te levar a cumprir a missão de Deus, de anunciar o evangelho que salva vidas. O crente, irmãos, ele vive o processo de reforma espiritual, porque quando ele começa a praticar, ele é desligado do mundo, mas não no sentido de sociedade, mas no sentido quando a Bíblia fala das coisas do mundo que não vem de Deus. E aí o apego às realidades que são assim realmente celestiais, de Deus, as coisas que pertencem ao espiritual, irmãos, aí elas vão prevalecer, antes centralizado em nós mesmos, mas depois da reforma, o centro da nossa vida é ocupado por Cristo.
E isso, irmãos, vai ser evidenciado na preocupação que o verdadeiro cristão tem com o bem-estar, sabe de quem? Do próximo, de quem está do lado, e não é mais o seu. Aí já era, como o pastor Roberto falou aqui domingo, colocou a mão do arado, meu irmão e minha irmã, já era, graças a Deus, porque você começa a olhar as vidas, e você esquece o seu próprio benefício. Para encerrar, qual é o desafio para a igreja, irmãos? Uma reforma coletiva. Sim, porque nós vimos que Deus vai trabalhar individualmente conosco, mas acabamos de ver que agora vai estender, e a reforma é coletiva, é o grande desafio para cada um de nós. Entender que a reforma em nós, irmãos, é um projeto contínuo, assim como é numa casa, porque a gente tem que manter, como a gente falou, e ainda, a igreja como corpo de Cristo, tem que ser renovada sempre, irmãos. Cada um de nós, como pedras vivas, como diz lá 1 Pedro 2,5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Que esse seja o desafio, viu, irmãos, para cada um de nós. Que esse seja o desafio. E quer que eu te diga, antes de você brincar aí, pregou sobre ser reformado. Deixa eu te dizer uma coisa, ao invés de bater no peito e ficar dizendo muitas vezes, sabe, lógico que é muito bom dizer que você faz parte de uma comunidade, irmãos, mas ao invés de dizer, muitas vezes a gente quer se apegar a teorias mais do que a prática, irmãos. Escute bem, diga que você é renovado, que Jesus lhe renovou, e que todos os dias você busca essa renovação. Isso é o que vai fazer diferença, irmãos, na vida das pessoas. Não são teorias são importantes para a gente que estuda teologia, lógico, vão nos dar base. Estude o melhor que você pode, se você quer conhecer mais a Deus. Mas quer que eu lhe diga, depois disso, irmãos, a prática é que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Não apenas externamente, mas de dentro para fora, permitindo que o nosso Deus opere, irmãos, em nós, e que Ele faça a sua obra, a obra de renovação, irmãos. A conclusão de tudo é que a renovação começa em cada um de nós, que possamos, irmãos, refletir onde precisamos de renovações. Eu lhe desafio a levar essa reflexão para casa. Onde estão as rachaduras? Ou aquele problema que você não consegue ver? Entregue ao Senhor, irmãos, e com certeza Ele estará com você na reforma que você fizer em sua vida. Amém? Vamos orar, irmãos. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Pai, porque estamos na Tua casa, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque estamos aqui, Pai, mais do que para rituais ou programações, Senhor Deus. Estamos aqui para glorificar o Teu nome, Pai. Estamos aqui para crescermos, Pai. Estamos aqui porque as pessoas lá fora precisam ouvir de Ti, Pai. Seja pela nossa voz, seja pelo testemunho, pelas atitudes, Pai. E que possamos, Senhor Deus, sair da nossa limitação, Pai, ou do nosso pouco entendimento, de que não precisamos, Pai, de reformas em nossas vidas, Senhor Deus. Que possamos, Pai, viver uma vida, Senhor Deus, de busca, Pai, pelos Teus valores, todos os dias, Pai. Muitas vezes, Senhor Deus, é difícil, mas o Senhor promete que estará conosco em todos os momentos, Pai. E eu te peço, Senhor Deus, que essa igreja continue sendo, Pai, um canal de bênção, Pai, nessa sociedade. Que essa igreja continue sendo um canal de bênção para todos aqueles, Pai, que juntos entram aqui procurando conforto e paz, Senhor Deus. E que nós sejamos, Pai, uma igreja, Pai, uma igreja que todos os dias é renovada, Pai, que está vivendo novos processos, Pai, novos processos, Senhor Deus, processos nos Teus valores, Pai, no Teu amor, Pai. É isso que eu te peço, Senhor Deus, e agradeço. Em nome de Jesus, amém, e amém, e amém.
É isso, irmãos, chegamos ao final